Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 18. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 18. Diz assim a palavra de Deus. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Lembre desse nome aí. Filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Eframita. Tinha este homem, Eucana, duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estava ali dois filhos de Eli, Rófine e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, e ainda assim mesmo o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? Será que ele não sabia porque ela estava chorando? Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? 3 perguntas que o marido faz a uma mulher, sabendo que a mulher tinha. E ele agora vai tentar trazer um consolo para aquela mulher. Consolo em vão. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com a amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não se esqueceres, e lhe deres um filho, então, um filho, varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, o sacerdote, a observar-lhe os movimentos dos lábios. Porquanto Ana só orava no coração, falava, seus lábios se moviam, porém não lhes ouvia voz nenhuma, e por isso Eli a teve por embriagada. E disse: até quando estarás embriagada? Aparta de ti esse vinho, mulher. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor.
Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenham falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Amém? Senhor, nós louvamos o teu nome e te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, agradecidos, ó Deus, pela tua presença no nosso meio, e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através desse texto sagrado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aproveitando esse mês, como eu já tenho falado aqui, o mês de maio, o mês da família, e também falar de família é um tema maravilhoso, eu quero trazer mais uma vez uma mensagem de uma família. De uma família que, diferente da minha e da sua talvez, tinha outros problemas. De uma mulher angustiada, de uma mulher maltratada, de uma mulher mal compreendida, de uma mulher que venceu as lutas de dentro de casa com oração. Uma mulher que não se dobrou diante das circunstâncias, uma mulher que não se dobrou diante de toda a situação que estava vivendo, não só ela, a sua família, mas o seu país. E agora, essa mulher se levanta e traz uma grande lição para nós. O livro de Samuel dá início praticamente a 3 reinados, onde nós vamos ver o rei Saul, o reinado do rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão, o que se chama Reino Unido, que durou 120 anos, 40 anos cada rei reinou em Israel. Samuel é o último dos juízes e foi responsável, instrumento de Deus, para ordenar o primeiro rei, o segundo rei e, consequentemente, o terceiro rei. E esse Samuel que nós vamos ver aqui é um menino que nasceu de uma mãe que era estéril. Já é um milagre esse menino ter nascido. Então, esse livro de Samuel começa uma nova história na vida de Israel. Até o livro de Juízes, até esse capítulo, lá Israel, eles eram comandados por juízes. E agora são reis, homens que se levantaram para reinar em Israel. Depois desses 3 reis, depois de Saul, depois de Davi e Salomão, o reino, depois que Salomão pisa na bola, faz aquela lambança toda, arrumando-se com outras mulheres, desobedece a Deus, o reino agora passa a ser um reino dividido, onde o próprio filho Roboão, ali ele parte com o rei Salomão e segue as 2 tribos de Israel. Agora, a história que eu queria compartilhar com vocês é da história de uma mulher que venceu uma grande luta dentro de casa com oração. E foi num momento muito difícil para ela vencer essa luta dentro da sua casa. Fique com a sua Bíblia aberta que a gente vai discorrer nesses versículos para você entender direitinho o que aconteceu. Se você vê o versículo primeiro, você fala assim: pastor, não tem muita importância, mas tem. Porque o versículo primeiro vai mostrar que esse homem era importante. A história de Eucana. Eucana era o esposo de Ana e de Penina. Vou explicar já a questão desse casamento aí que tinha com as 2 mulheres. Houve um homem em Ramataim Zofi, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Teu, filho de Zofi e Efranita. Então, por que esse detalhe nesse primeiro versículo? Para mostrar que não se trata de alguém sem importância. Era um homem importante, era um homem crente, era um homem que subia à casa de Deus para oferecer sacrifícios para sua mulher e para os seus filhos, e era um homem dedicado. Mas, infelizmente, nós estamos diante de uma família dividida. Dividida porque uma das mulheres
era cheia de meninos. A outra mulher não tinha um só menino. Isso fez com que essa mulher se levantasse em oração. Tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. A questão é basicamente assim. Há algumas sugestões de que Ana era a primeira mulher. Quando a primeira mulher era estéril, certamente o homem poderia ter outra mulher para que desse continuidade à sucessão da família, para não parar. Isso lembra uma lei chamada Lei do Levirato, que não é igual a isso aqui. A Lei do Levirato é quando o marido morria, não é? O marido morria, a mulher ficava, ela tinha que casar com o cunhado, com o irmão do marido, e assim sucessivamente para dar continuidade à descendência. Nesse caso aqui, nós entendemos que Ana, certamente ela não tinha filhos, e a Penina tinha filhos. Veja só. E aí começa uma grande luta. Se a gente for olhar na Bíblia, essa história de mulher estéril, nós vamos entender que houve muitos milagres de mulheres que não tinham filhos. Nós vamos ver, Sara foi a primeira mulher que era estéril e que teve um filho, Isaque. Rebeca era estéril, teve os gêmeos, Jacó e Esaú. Raquel era estéril, teve José e outros filhos. A esposa de Manoá, de Sansão, não é, que teve do pai de Sansão, teve Sansão. E lá no Novo Testamento, Isabel, que era estéril, teve João Batista. Aonde eu quero chegar? De que houveram vários milagres de mulheres que eram estéreis e tiveram filhos. Deus assim o abençoou. Agora nós vamos pensar direitinho de que isso aqui foi um milagre de Deus, porque o próprio Deus fechara a madre de todas essas mulheres. Se tem uma coisa que uma mulher gosta, é de ter filhos. Uma mulher se sente feliz quando tem filhos. Toda moça quer casar. E quando ela casa, ela quer ter filhos. É muito normal. Algumas não têm filhos, a gente sabe muito bem, eu vou falar sobre isso aqui agora, como se comportar diante dessa situação, que também não é o fim do mundo. Também não é pecado. Não é pecado. Não ter filho não é pecado. Depende da motivação. Então, o que acontece? Ele tinha duas mulheres. Nesse caso aqui, a bigamia, ela era permitida sim nesse sentido, mas não fora o que Deus fizera desde o início, não é? Do que Deus ordenou no primeiro casamento. Isso aí veio com alguma permissão de uma lei que está em Deuteronômio capítulo 21, quem quiser anotar, de 15 a 17. Havia sim a permissão, não é? É como se você for lá para Mateus sobre o divórcio. Ele vai dizer, o divórcio é por causa de quê? Da dureza do coração de vocês. Não é? Queria pegar Jesus, mas lá está dizendo sim, mas por causa da dureza do coração do homem. Então o que acontece? É que essa mulher, ela tinha esse problema dentro de casa. Como resolver o problema dentro de casa? Ana vai ensinar para nós aqui sobre uma vida de oração, de dedicação, de resistência, de insistência, de fé e, acima de tudo, no altar de Deus. Este homem subia da sua cidade, está falando de um momento agora, um momento de culto, um momento de encontro com Deus. No versículo 3, esse homem subia à sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar o Senhor dos exércitos, em Siló. Estava ali os dois filhos de Eli, Hofni e Fineia, como sacerdote do Senhor. Então veja só, esse homem fazia os preparativos normais, diante daquelas solenidades,
de subir ao templo para sacrificar ao Senhor pela sua esposa, pelos seus filhos. É importante a gente colocar isso dentro do nosso coração, o quanto nós, como sacerdote de Deus, servo de Deus, homens e mulheres de Deus, devemos investir nos nossos filhos, devemos colocá-los diante do Senhor, devemos fazer aquilo que Moisés ensinou em Deuteronômio capítulo 4, ensinando ao acordar, andar, comendo pelo caminho, deitando e por aí vai. Não perder a oportunidade de ensinar os filhos. E aqui se cumpre exatamente essa maneira, esse ritual de que levaria os filhos para sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Eu queria abrir uma atenção de vocês aqui sobre a questão do Senhor dos Exércitos. Esse título é muito importante. É um título usado quase 300 vezes na Bíblia Sagrada. Não é uma pesquisa que eu fiz, deu 200 e pouco, mas esse estudioso diz que tem quase 300 vezes a expressão Senhor dos Exércitos. O que quer dizer Senhor dos Exércitos? Senhor dos Exércitos, a ideia de que é o Senhor soberano das hostes das estrelas, não é? O que comanda as estrelas. Ou pode ser o Senhor soberano das hostes angelicais, o Senhor dos anjos, como pode também ser o Senhor soberano dos exércitos de Israel. É uma linguagem militar, mostrando sempre o Deus que guerreia pelo seu povo. Se você for olhar no Velho Testamento, sempre essa expressão, o Senhor dos Exércitos. Davi disse, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, nós, sim, servimos ao Senhor dos Exércitos. Esse parênteses é muito importante para saber o Deus que nós estamos servindo. A ideia desse título expressa a soberania do Senhor sobre todos os poderes terrestres e celestiais, as estrelas, os anjos e todos os exércitos aqui da terra. Então, era isso que ele fazia diante de Deus. Esse homem subia para louvar, engrandecer o nome do Senhor. Agora, ele fazia o sacrifício pela mulher que tinha filhos, pelos filhos, e também não esquecia da mulher que não tinha filhos. Entendeu, Madalena? Ele fazia esse sacrifício. E no versículo 5, você vai se deparar, talvez com uma situação que parece que a Ana, ela era mais privilegiada no sentido de se apresentar a Deus os seus pedidos. Porque Ana não tinha filhos. E no versículo 4, ele diz, no versículo 5, a Ana, porém, dava o quê? Porção dupla, porque ele amava. Ele amava a esposa, ele investia na esposa, ele cuidava da esposa, ele fazia tudo pela esposa, mas a esposa não tinha filhos. Ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. O nome Ana significa mulher cheia de graça. E sem dúvida, Ana demonstrava graça na maneira de lidar com a sua esterilidade. Escute isso aqui. Ana mostrava graça diante da sua esterilidade e com as atitudes e palavras cruéis da sua inimiga. A mulher que estava todo dia dizendo, Ana, olha os meus meninos. Ana, já a gente vai chegar lá, olha que coisa linda. E aquilo martelava, machucava o coração de uma mulher que não tinha filho. Primeiro, como Ana se comportou sem ter filhos. Primeiro, como Ana se comportou sem ter filhos. Você vai perceber, isso aqui nós aprendemos, que Ana não fez confusão, que Ana não fez baderna, que Ana não levantou um tumulto com o seu marido, até mesmo com a sua concorrente. Ana não ficou no disse-me-disse, não rebateu, apenas ela venceu as suas tristezas, agruras da alma, em oração ao Senhor dos Exércitos. Como ela se comportou, é como nós devemos nos comportar diante de circunstâncias adversas que atingem a nossa casa e a nossa família. Por quê? Toda família tem problema, ou não?
Só tem a do pastor? Não. A sua família tem problema. E problema de família não se resolve na TV, né? Casos de família não resolve problema de família. Não resolve fazendo DNA lá no ratinho, entre outras coisas. Problema de família se resolve no altar de Deus. Problema de família se resolve, sabe o que é? O coração daquela mulher que se dobrava, se derramava diante do Senhor. E foi aí que Ana, ela entendeu, escute isso aqui, Ana entendeu que o que estava acontecendo com ela, o seu marido não tinha culpa. O que estava acontecendo com ela, as pessoas não eram culpadas. A sua nação, o sacerdote. Aliás, ela não fez confusão com ninguém. Ela sempre se comportou como uma mulher de Deus, uma mulher de oração. E é o que nós vamos ver a partir de agora. Agora, o marido, talvez, alguns estudiosos acham, o Norman Champlin diz que talvez fosse a maneira de agradar ela, de dar um consolo para a mulher, é que ele diz, a Ana dava porção dupla. Entenda isso, a porção dupla, porque ele amava, mesmo que ela sendo estéril. Ana não ficava fora das festividades, Ana estava presente naquela ocasião festiva. Mas o problema é que ela tinha algo que precisava de um contentamento, ela precisava de que Deus, Luciano, fizesse alguma coisa por ela. E ele dava a porção dupla. Essa porção dupla, expressão no hebraico, ele disse que é muito difícil, mas é mais ou menos no sentido de que honrava mais a Ana do que a outra. Ele amava, mas o amor não preenchia. Escute isso aqui, o amor e as benesses, né, as coisas que ele dava, não preenchia o vazio da alma daquela mulher, Cleidismar. E agora fica difícil porque Ana é uma mulher que, mesmo triste, ela é agraciada pelo seu marido, onde ele estava ali dando a porção dupla para aquela mulher. O amor nem sempre é visto ou suprido por presentes. Ele amava, mas não resolveu o problema. Você ama a sua mulher, você ama o seu marido, você ama os seus filhos, mas não resolve o problema, Rogério. Edson não resolve o meu problema. Agora, nem por isso eu vou deixar de amar e fazer a minha parte. Ama, sim, mas o que ela queria era o amor e mais alguma coisa que viesse ali trazer alegria. O seu marido foi um homem solidário, não é? Ele ficava preocupado e tentando fazer alguma coisa para agradar. O que aconteceu é que Ana sofreu o que Davi sofreu no Salmo 42. Davi diz assim, enquanto os meus inimigos me insultam, dizendo, onde está o teu Deus? Ele diz, esmigalha-me os ossos, dói os meus ossos. Quando os meus inimigos ficam passando em rosto, ei, cadê o teu Deus? O teu Deus aonde está? Davi sofria não simplesmente pela dor que vivera, mas pela afronta que recebia dos seus inimigos. Talvez as palavras sejam mais duras do que a própria afronta ou o próprio sofrimento. Vocês nem se preocupem, não é arrebatamento, fica tranquilo. Por quê? Porque ele queria agradar. Mas o que acontece é que Ana, ela sofreu. E o pior do sofrimento, além de tudo, são as afrontas. Alguém que de uma forma, eu diria ímpia, maligna, qualquer coisa que seja, começa a cutucar.
E no versículo 6, nós vamos encontrar a chave de todo esse sofrimento de uma mulher que não abriu a boca para gritar, para difamar, para buscar ninguém, nem para culpar ninguém pelo seu problema. Aprenda com Ana. Não culpe ninguém pelo seu problema, aonde a própria Bíblia diz que foi Deus quem encerrou a madre. Foi Deus que disse, não vai ter menino e acabou. Quando Deus determina algo que nós não entendemos ou nem aceitamos, nós temos que ter muita prudência, muito cuidado, para dizer, Deus vai ser aquilo que nós acabamos de cantar, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, se você não pode fazer nada, aquiete-se. Se eu não posso fazer nada diante de algo que está machucando a minha alma, está ferindo, meu irmão Antônio, os meus sentimentos, o meu coração está partido, porque algo dentro da minha casa não está legal, não está bem, e eu preciso colocar a coisa em ordem, e eu não tenho poder para isso, eu não posso fazer exatamente nada. Fugiu das minhas mãos, fugiu do meu controle, fugiu agora de mim querer consertar algo que só Deus pode consertar. Isso vale para Ana, isso vale para mim, isso vale para você, de que mesmo sendo insultados pelas pessoas ou pelo próprio coração, devemos ter a prudência de dizer assim, Senhor, tem misericórdia de mim, ajude a superar essas adversidades que eu tenho enfrentado dentro da minha casa. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Problema de Deus, quem resolve é Deus. Por mais que seja desgastante, por mais que seja angustiante, Lupinha, é Deus que fez, é Deus que permitiu, eu posso dizer assim. Então é Deus que vai resolver no dia que Ele quiser. Essa rivalidade era algo que só fazia aquela mulher chorar. Ela simplesmente sabia que era de Deus, é tanto que ela buscou a solução em Deus e nunca foi atrás de dizer, meu marido, faz alguma coisa, resolve isso, faça, porque ela sabia que não poderia fazer nada. Essa expressão de angústia somente criou um problema, não somente na vida de Ana, mas dentro da família. Se a família estava com problema, aumentou. Porque agora precisava resolver uma questão que ela não podia fazer. Por quê, Júnior? Porque era Deus que tinha cerrado a madre. Segundo, era a outra mulher do seu marido que a irritava todos os dias. Então, doía mais nela a afronta do que a própria doença. E assim, olha o versículo 7. E assim o fazia ele de ano em ano. Ele era aquele camarada que estava lá, não desistia da sua vida devocional. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra, o quê? Irritava pelo que chorava e não comia. Ana dentro de casa era um problema. Ana na igreja era outro problema. Ana no quarto era outro problema. Para onde Ana se virava, tinha um problema. Coitada de Ana, o que é que vai fazer? Se ela está dentro de casa, a mulher está, ei, e aí? Está vendo um menino aí, tudo bonito aí? Segundo os estudiosos, diz que eram 10 filhos, porque quando ele vai dizer, não sou eu melhor do que 10 filhos, a ideia é de que ela parece que tinha 10 filhos. E aqui ela começa a sua concorrente fazia isso, irritava pelo que chorava e não comia. É impressionante que Ana não desistia do seu objetivo, da sua vida de oração.
Mesmo sendo irritado, eu vou para a igreja hoje. Mesmo não vendo os meus pedidos atendidos, eu vou para a igreja hoje. Mesmo não se achando atendida por Deus, ela dissera, eu continuo na minha vida de oração, eu vou buscar a Deus. Mesmo não encontrando solução para o seu problema, aquela mulher se levantava e não desistia da sua vida devocional. Quantos de nós desistimos da nossa vida devocional porque os nossos pedidos não foram alcançados? Quantos de nós acabamos logo com a vida devocional porque não conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel ou talvez uma resposta convincente para a nossa oração? Quanto mais irritava Ana, mais Ana chorava, mas chorava nos pés do Senhor dos Exércitos. Quanto mais irritava Ana, mais Ana parece que recebia combustível do céu. Ela se levantava, ela tinha prazer de estar na casa de Deus, buscando o Senhor. Nós vamos ver essa expressão aí, quando ela subia à casa de Deus, ela ia também para as festas com a família. O marido ia, a outra ia, e a penca de menino lá, como Gustavo traz tudinho, os meninos tudo lá na igreja, e Ana estava lá, no meio do povo de Deus. E ela subia, pelo que chorava e não comia. Não era greve de fome, não. Não era colocando Deus no canto da parede, não. É porque há momentos de angústias que nós vivemos, que o apetite vai embora, que os prazeres vão embora. Há momento que o povo de Deus passa, que não tem mais nem vontade de comer. E Ana era essa mulher, ela chorava. E como diz o salmista, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto dizem continuamente, e o teu Deus aonde está? Ela vivera a mesma angústia de Davi, ela vivera aquela mesma situação, que não conseguia comer, não tinha fome, não tinha apetite, porque somente a angústia invadira a sua alma e o seu coração, mas ela não desistira, ela sem fome, ela chorando, ela angustiada, o marido criticando, o sacerdote criticando. Ana se levantava e ia para o lugar certo, o lugar que eu e você devemos ir todos os dias, na casa do Senhor, na presença do Senhor, e dizer, Deus tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia da minha casa. Não ter filho já era um motivo de tristeza. E ser afrontado era pior ainda. Então, versículo 8. Então, Eucana, seu marido, disse a Ana, amor, vem cá, vamos conversar. Por que você está chorando? Por que você não está comendo? E por que você está triste? 3 perguntas retóricas, claro. 3 perguntas que não se faz para o nosso cônjuge ou a nossa família, onde nós sabemos aonde é o problema. Pergunta-se à mulher, pergunta-se ao marido, pergunta-se ao filho, o que está acontecendo, você sabe o que está acontecendo? Porque não mais coerente chegar, dizer, minha filha, o que eu posso fazer? Cabe alguma coisa para mim fazer? Mas aquilo incomodava o marido, talvez até ele queria de uma maneira até, sei lá, conciliar, agradar a mulher, conciliar aquela situação. Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Você está triste. E o pior é que ele traz uma palavra que não convence Ana, nem convence ninguém nessa vida. Ana,
tu está vendo o boy aqui? É melhor do que 10 filhos. Esse aqui, ele é muito importante para você. A mulher não estava, desculpe a expressão, nem aí com o marido nesse sentido, claro que ela amava. Mas é porque esse marido tentou trazer uma palavra para a mulher fora de conexão. Ele não tinha que estar trazendo palavras soltas para que a mulher fosse, talvez, ficasse pasma, isso mesmo. Isso traz para mim, para você, uma aplicação para a nossa casa, de que não é a nossa presença que resolve os problemas de casa, não simplesmente porque eu estou lá. Porque mesmo eu estando lá tem problema, mesmo você estando lá tem problema, o que vai pesar chama-se compreensão, como nós estamos lidando com os problemas de dentro da nossa casa, como nós estamos enfrentando essas dificuldades, o que nós estamos fazendo para ajudar. Talvez se ficar calado seja o melhor remédio, porque falar por falar só vai trazer tristeza e angústia. E ele diz, Ana, não te sou melhor do que 10 filhos. Não é? Um exagero de linguagem. Alguém acha que talvez seja, talvez os 10 filhos que a mulher tinha, mas assim, uma família numerosa, não é? Eu posso sim te dar prazer, você vai ficar satisfeita somente comigo? Se a gente não pode trazer uma palavra para ajudar, no mínimo devemos ficar calados e não trazer conversa fiada para querer resolver um problema que não vai ser resolvido. A situação era essa, adversa, onde Ana, ela agora se mostra diante de se apresenta diante de uma situação difícil de se resolver. Não sou melhor do que 10 filhos para você? Versículo de 9 a 11. Olha de 9 a 11. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A ideia é, escute isso aqui, todos estavam participando desse momento maravilhoso da presença de Deus. A família toda estava reunida ali. E Ana também estava buscando ao Senhor. Mas parecia não, tenho certeza que faltava alguma coisa para aquela mulher. Que a reunião em si, a família que estava diante do sacerdote, todos que estavam buscando a presença de Deus, não viu em Ana que ela se afastara, ela sai do meio ali daquele povo agora, ela sai correndo para o lado do templo, talvez foi um momento ali de intervalo, ninguém sabe, que Ana não quis ficar perto de ninguém, Ana não quis agora, depois daquelas palavras do seu marido, depois da afronta, da sua concorrente, ela se levanta, ela corre para buscar a Deus, era uma coisa que ela nunca deixou de fazer, que ela não desistiu, foi de investir a sua vida em oração a Deus, pela sua casa, pelos seus problemas, pelas suas dificuldades. E Ana corre agora para buscar o Senhor, e a Bíblia diz que ela se levanta com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, um choro que talvez alguém escutasse, claro, e aquilo ali chamou a atenção do pastor, do sacerdote, que agora vai saber o que está acontecendo. E o que Ana estava fazendo era um voto ao Senhor, e disse, Senhor, minha oração é essa, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, não te esqueceres e lhe deres um filho, varão, ao Senhor te darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana, ela entra no altar, ela faz uma oração,
uma oração que nasceu de um coração triste, uma oração que nasceu de uma vida angustiante, uma oração que nasceu de momentos terríveis dentro da própria casa. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Como enfrentar as adversidades dentro de casa. Pense, Ana. Ana estava à beira da histeria, um ataque de choro. Misturava suas orações com imensa tristeza, implorando a Deus, reverta esse caso, eu não aguento mais. Se é ruim não ter filho, é ruim ser afrontada. E agora, ela somente, no versículo 13, ela demorou no altar e ela não orava. Era assim, somente com os lábios falava com Deus, só balançava os lábios, ela não falava. Era muito normal para o judeu orar alto, em alta voz, era muito comum. Mas Ana, ela se reteve, ela fecha os olhos, ela abre o seu coração, ela fecha a sua boca, mas ela estava em sintonia com Deus, somente com os seus lábios, conversando com Deus. Em outras palavras, conversar o quê com Eucana? Eucana já disse que é melhor do que 10 filhos. Conversar o quê com a minha concorrente que só vai me afrontar? Meu negócio é com Deus e eu preciso de uma resposta de Deus. E Ana só no coração falava, uma mulher que orava pelo filho. Gente, não tem como nós não orarmos pelos nossos filhos. Você que é mãe que está aqui nesta noite, você que é pai que tem filho, invista em oração na sua casa, na vida dos seus filhos. Sabe por quê? Porque o mundo é mau, o mundo jaz do maligno. Nós sabemos o quanto o diabo tem atentado na vida dos filhos, dos crentes, do povo de Deus. Nós sabemos o quanto é importante colocarmos esses meninos diante do Senhor. Foi o que Jó mais fez. Ele disse, eu não sei o que é que esses meninos estão fazendo. Foram lá para casa, para um banquete, foram beber, foram fazer um churrasco, foram assar carne, foram lá se deleitar entre os irmãos. Eu não sei se lá estão blasfemando, eu não sei se lá estão fazendo alguma coisa que desagrade a Deus. Eu vou orar, eu vou buscar pela vida deles. Aqui vai uma palavra para mim, para você, mãe e pai. Não devemos desistir de orar pelos nossos filhos. Eles vão para a escola, ninguém sabe como vai ser lá. Eles voltam da escola, ninguém sabe como é o trajeto. Eles vão para o shopping, eles vão para a casa de um amiguinho, eles vão para algum lugar e nós não sabemos o que pode acontecer, o que o diabo quer investir na vida dos nossos filhos. Pense direitinho que é uma missão importante de uma mãe, não somente do pai, mas não somente da mãe, mas também do pai, de orar pelos filhos, de insistir com ele, de colocar ele no altar de Deus. A mãe de Agostinho Hipona orou por 30 anos para que ele nascesse. A mãe de Thomas Edison investiu na vida do seu filho, e enquanto a escola o rejeitava. Você sabe da história que a diretora manda uma carta para Thomas Edison e disse, entregue à sua mãe essa carta. E ela recebe a carta, e ele não leu a carta, e a carta era uma carta dizendo assim, seu filho, ele é deficiente, seu filho é problemático, seu filho não dá para frequentar a escola. E ele disse assim, mamãe, o que foi que a diretora disse? Ela disse assim, meu filho, a diretora disse que você é muito inteligente, que você não dá para ficar na escola, que você não consegue acompanhar, ou as pessoas não conseguem acompanhar a sua inteligência. Você não vai mais para a escola, você não vai estudar, eu vou investir em você de maneira diferente. E nós sabemos o que? A história de Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica. A mãe não quis expor o filho, dizer, você é um burro, você é uma pessoa que não aprende, você é aquele camarada que dá trabalho. Ah, se você fosse igual ao filho de fulano, ao filho de cicrano. Isso não é investimento dos nossos filhos quando começamos a comparar com os filhos dos outros. A mãe de John Wesley, Susan Wesley, orou
Fernanda, não pega essa profecia não, pelo amor de Deus. Orou pelos 19 filhos. Vinha um, ela orava. Vinha outro, ela orava. Você tem que começar assim, viu? Quando casar, filhos. Como é difícil para essa mulher vencer as lutas. Ana enfrentou 3 barreiras para se dedicar à oração. A primeira barreira, sabe qual foi? Em casa, a mulher zombava. Dentro do quarto, o marido estava, por que tu está chorando? O que é que está acontecendo? E quando ele chega aqui, no versículo 13, o sacerdote Eli, quando viu ela orar, 14 disse, Ana, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Presbítero Ricardo, nós estamos diante de uma situação muito difícil. Como é que o pastor olha para uma ovelha orando e diz, essa mulher só pode estar fora de si. Agora, Ana não rebateu a mulher, Ana não rebateu o marido e Ana não rebateu o pastor. Ana apenas orou. Amém? E aqui, ela é afrontada dentro de casa, dentro do seu quarto, e agora, o que ela menos esperava é que um pastor, um sacerdote, não compreendesse a dor daquela mulher. Se fosse no sistema presbiteriano, hoje, nós teríamos um assunto de conselho para resolver rapidinho. Pastor, o senhor me chamou de bêbada. E eu... Agora veja o que é uma mulher que ela é submissa. Ela não fez confusão com ninguém, nem menos com o pastor. Mesmo o pastor deduzindo que ela estava talvez embriagada. Até quando estarás, versículo 14, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Ela disse, meu Senhor, primeira coisa, não, Senhor meu, eu não sou mulher, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, não bebi nada, estou derramando a minha alma perante o Senhor. Não me tenha, pois, como servas, não tenha tua serva por filha de Belial, eu não sou ímpio, eu não sou uma mulher qualquer. A defesa dela foi essa, Fernanda. Eu não estou aqui porque estou me amostrando, não é? Eu estou aqui porque a minha alma está angustiada. Samuel ouve aquelas palavras e Ana simplesmente fala e obedece ao seu pastor. Certamente ele deduziu errado, mas a gente vê que houve uma reconciliação de palavras, né, do profeta, quando ele diz assim, no versículo 17, então lhe respondeu Eli, vai-te em paz. Não é? Então, se o negócio é isso aí, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, aqui é a atitude de humildade tremenda, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Perceba como a história começa e como ela termina. A história só termina bem, para mim e para você, Eduardo, quando nós colocamos os nossos joelhos no chão. A história só vai mudar, Johnny, na minha e na sua vida, quando nós nos apartarmos de todas as nossas defesas ou autodefesas, algo que eu penso que sei fazer, e coloco na mão de Deus, presbítero Rony, e confio no que Deus ele quer fazer. Agora a situação muda, porque esta mulher, ela sai diferente, ela não reclama mais.
Não se sabe o tempo que ela engravidou. Não se sabe o tempo que ela chega em casa, não se sabe se houve outras afrontas. O importante para mim e para você é entender que ela investiu a sua vida em oração pela sua casa, pelo seu marido, pelo que ele estava vivendo. E a Bíblia diz que agora ela percorre outro caminho, ela agradece, ela começa a entender o plano de Deus em tudo aquilo que ela estava vivendo. Ache a tua serva mercê diante de ti. Ele diz, assim a mulher se foi ao seu caminho, comeu e bebeu, e o seu semblante já não era mais o mesmo. Ela começa angustiada, chorando, maltratada, mas termina com o coração regozijado, feliz e alegre, porque o problema dela só Deus podia resolver. Se o meu problema e o seu só Deus pode resolver, vamos colocar diante do altar dele em oração. Que Deus nos abençoe. Amém. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. Deus os abençoe.